Bom dia, primeira série! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 25/9, aula de língua portuguesa, discussão e correção das atividades sobre classificação dos substantivos. As atividades se encontram no caderno de atividades, volume 3, páginas de 17 a 20. A questão de número 9, nós já discutimos na aula passada. Eu chamei a atenção de vocês para o fato de usarmos palavras com o sufixo inho, que indica diminutivo, mas no contexto, naquele momento de uso, o inho não indicar diminutivo. E aí nós vimos exemplos como o doutorzinho, usado num sentido pejorativo, depreciativo, areia branquinha, para sinalizar que a areia da praia é branca ao extremo, a ideia de tristinho, né, que significa muito também, tristinho, tristinho, ou seja, em excesso. E o uso da expressão que casinha linda, se referindo, na verdade, a uma mansão, demonstrando aí uma ironia e uma contradição, que a casinha nada tem a ver com o fato da casa ser uma mansão. E a partir disso aí, a questão 10 também vai abordar essa questão, o uso do inho, que é o nosso sufixo, com função de aumentativo ou o normal que nós estamos acostumados, né? Que é o diminutivo. Então, vamos lá. Questão 10. Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro no uso do diminutivo. Essa nossa mania de reduzir a mesma dimensão, seja um cafezinho, um cineminha ou numa vidinha. Só o que varia é a inflexão da voz. Se alguém diz, por exemplo, ó vidinha, você sabe que ele está se referindo a uma vida com todas as mordomias. Não é uma vida, é um comercial de cigarro com longa-metragem. Um vidão. Mas se ele disser, vidinha, o coitado está se queixando dela e com toda razão. Há anos que o seu único divertimento é tirar os sapatos. Mas nos dois casos, o diminutivo é usado com o mesmo carinho. É um texto de Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, falando sobre diminutivos, e ele chama atenção para o fato da expressão vidinha aí, né, que é o nosso substantivo no diminutivo, ser utilizado para expressar coisas diferentes, e observem que ele sinaliza isso com a ênfase dada, né, na pronúncia e, ao mesmo tempo, com a troca das interjeições iniciais, né? Ó, vidinha, é algo bom. Vidinha. Então, a forma como é falada e os sinais que são utilizados ali, né? Em ó, vidinha, eu usei uma exclamação, eu usei a interjeição ó, demonstrando aí excesso, algo grande. E em vidinha, eu usei reticências, né? Usei uma interjeição sinalizando um desânimo, uma tristeza. Então, isso demarcou para a gente que o mesmo substantivo, vida, usado no diminutivo, vidinha, apresenta interpretações diferentes. Nesse trecho, o autor mostra uma situação onde o diminutivo tem o mesmo valor de aumentativo. Foi o que aconteceu na primeira aí. Quando diz ó vidinha, um vidão. Marque a alternativa abaixo em que não existe a mesma equivalência, ou seja, diminutivo igual a aumentativo. Então, nós temos aqui, deixe-me dar apenas uma olhadinha para ver se ela chegou. Meu caro, um jogadorzinho daquele interessa ao meu time. Meu irmão é o gêniozinho da família. Naquele negócio de que te falei, levei uma vantagenzinha. A garota que eu conheci ontem era uma belezinha. Qual é a única alternativa em que o substantivo usado no diminutivo não dá ideia de aumentativo? Qual vocês estariam assinalando? Eu tenho jogadorzinho, e gêniozinho, vantagenzinha, belezinha e olhadinha. Letra B não é, Cíntia, porque ele diz assim, ó, meu caro, um jogadorzinho daquele interessa ao meu time. Se interessa ao time, ele não é um jogadorzinho, ele é um jogador bom. Então, esse jogadorzinho aí só foi usado com carinho, mas sinaliza algo grandioso. Na letra C, diz assim, meu irmão é o gêniozinho da família. Se ele é o gênio, ele é alguém que se destaca. Gêniozinho
foi usado aí apenas com a intenção de demonstrar afeto. Muito bom, Samuel. A resposta é a letra A. Por quê? Nós já vimos que a B e a C não confere. Na letra D, eu tenho vantagenzinha. Naquele negócio que te falei, eu levei uma vantagenzinha, ou seja, eu me dei bem. Então, essa vantagenzinha sinalizou algo bom, algo grande. Na letra E, diz que a garota era uma belezinha, ou seja, bonitinha, mas ao extremo belezinha. É nesse sentido. E na letra A, ele diz, vou dar apenas uma olhadinha. E esse olhadinha é no sentido de rapidinho. Então, não sinaliza pra gente, perdão, não sinaliza pra gente algo grandioso, mas dá a intenção, dá a ideia de algo rapidinho. Por isso, uma olhadinha. Deu para entender, pessoal, por que é a alternativa A? Ok agora? Beleza. Questão 11. Observe com atenção a tirinha, na qual também há referências à Canção do Exílio. Canção do Exílio é um poema escrito em 1836 pelo escritor Gonçalves Dias. Na época do romantismo, vocês só estarão estudando romantismo e literatura ano que vem, que buscou exaltar o Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, para poder entender a tirinha, né? A famosa Canção do Exílio busca exaltar as belezas do Brasil. E aí o Bidu começa assim. A Canção do Exílio, a primeira estrofe dela diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Essa é a original, a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, estão falando da árvore, onde canta o sabiá. Então, o sabiá cantando na palmeira. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, Bidu começa dizendo: minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. Aí o outro cachorrinho chega e diz para ele: o certo é, minha terra tem Palmeiras. Então corrige o Bidu dizendo: não é Corinthians, é Palmeiras. Ele corrige com a canção original, com a cantiga, no caso aí o poema, perdão. E aí o Bidu responde: cada um tem o time que quiser. Observem que há uma possibilidade de interpretação ali no termo Palmeira. Porque o certo seria Palmeiras, no caso, né? Palmeiras, na canção original, se referindo à árvore. E o Bidu utiliza como uma forma de exaltação ao time dele. Caso os balõezinhos dessa tira não estivessem com todas as falas dos personagens escritas em letras maiúsculas, a palavra Palmeiras, que aparece em uma frase entre aspas, no segundo quadrinho, deveria ser escrita com inicial maiúscula por se tratar de um substantivo próprio, nome do famoso time brasileiro de futebol, com inicial minúscula por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio, com letra maiúscula por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias, ou com letra minúscula por se tratar de um substantivo com valor de adjetivo a designar um time brasileiro de futebol. Na verdade, temos que observar que todas as palavras estão com letra maiúscula. Então, focando na palavra palmeiras, lembrando do texto original, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Palmeiras se referindo à árvore. Muito bom, Gustavo. Então, palmeiras deveria estar escrito com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio. Se ele estivesse falando do time, ele usaria Palmeiras com letra maiúscula, como no primeiro caso, há uma ironia, né, na troca ali. No segundo caso, ele está se referindo a Palmeiras do texto original. Então, resposta letra B. Certinho, pessoal? Ok? Questão 12. Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. O gerente deverá depor como testemunha única do crime. Está certo? Eu poderia dizer o gerente, a gerente, todos os dois existem, estão corretos. A personagem principal do conto é o Seu Rodrigues. Apesar de nós ouvirmos e até dizemos, né, quando lemos o texto ou quando comentamos o personagem, o certo é a personagem.
tá? Na literatura, quando estamos fazendo análise, o certo é a personagem. Ele foi apontado como a cabeça do motim. A cabeça aí no sentido de parte do corpo. O telefonema deixou a anfitriã perplexa. Tá certo, é o telefonema. A parte superior da traqueia é o laringe. Acho que as duas que nós ficamos na dúvida foram as alternativas C e E. A resposta é a letra C. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Não é a cabeça de parte do corpo, ele é o cabeça, ou seja, o líder. Nossa, mas a letra E está estranha. Pois é, mas quando ele diz a parte superior da traqueia é o laringe, o que ele quis demonstrar é que a parte superior da traqueia é o músculo da laringe. Então, o certo é laringe no masculino, porque está se referindo ao músculo da laringe. Deu para entender? A resposta é a letra C, que deveria ser o cabeça, e a letra E, por mais estranha que seja, está correta. É o laringe, o músculo da laringe. Perguntas até aí? Dúvidas? Não? Ok. 13. Leia os dois enunciados abaixo. A Sadia descobriu o jeitinho italiano. É uma propaganda da Sadia, fabricante de alimentos para as massas prontas congeladas. A Sadia descobriu o jeitinho italiano, ou seja, a 12 é a letra C, Gustavo. Ou seja, a Sadia está produzindo dentro do estilo, do modo específico que os italianos produzem alimentos. Por isso que ele descobriu o jeitinho italiano. É como se a produção da Sadia tivesse sabor, tivesse aroma, tivesse a mesma ideia dos alimentos produzidos pelos italianos. Queremos mostrar que o Brasil tem jeito. Nesse caso, jeito foi usado com a ideia de solução. E aí, nós vamos observar que eu tenho jeitinho, né, que vem da palavra jeito, usada no diminutivo. E eu tenho jeito, que é a forma original. E a pergunta é, por que não é possível a substituição de jeito por jeitinho e vice-versa nos enunciados? Apesar de nós termos o mesmo substantivo, só que na primeira frase usada no diminutivo e na segunda na forma original, nós não podemos fazer a substituição, porque a significação é diferente. Na primeira, jeitinho dá a ideia de modo específico, características específicas. E na segunda, jeito dá a ideia de solução. Então, não é possível fazer a substituição porque as palavras possuem significações diferentes. Quando nós dizemos, por exemplo, ele está usando o famoso jeitinho brasileiro. Não é a solução brasileira. Esse jeitinho brasileiro seria o modo específico que os brasileiros usam, a desculpa, as atitudes que os brasileiros têm, as características da forma de lidar do brasileiro. Por isso a gente fala jeitinho. Quando alguém diz assim, pode deixar, eu vou dar um jeitinho, né? Eu vou resolver, eu vou usar um modo específico, eu vou fazer alguma coisa com alguma característica específica para solucionar o problema. Ficou claro para todo mundo essa questão 13? Ok? Então, dando continuidade, questão 14. Assinale a alternativa incorreta. Borboleta é um substantivo epiceno. Rival é comum de dois gêneros. Omoplata é substantivo masculino. E vítima é substantivo sobrecomum. A letra E a gente já pode descartar, tá? Nenhuma das anteriores, mas nós temos uma resposta ali. Então, vamos lá. O que vocês estariam assinalando? Borboleta é substantivo epiceno? Correto. Rival é comum de dois gêneros? Sim. Omoplata é substantivo masculino? Você diz o omoplata ou você diz a omoplata? O certo é a omoplata, que é essa região aqui. Então, é a região da omoplata.
Então, omoplata não é um substantivo masculino, e sim feminino. Vocês sabem o que é, né? Esse osso que a gente tem aqui atrás. Então, é essa região aqui. Então, é a omoplata, que seria substantivo feminino. Essa aqui é mais curiosidade mesmo, né? Questão 15. É mais curiosidade, mas caiu na PUC em São Paulo. Estão vendo, né? Questão 15. Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos. Substantivos abstratos são aqueles que dependem de outra pessoa para ter existência, para poderem ter vida, para poderem demonstrar ação ou forma, cor. Então, eles não possuem existência própria sem a ajuda de outra pessoa, de outra coisa. Então, nós temos tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem. Qual aqui não é substantivo abstrato? Imagem. Quando você pensa em imagem, você já sabe que é algo reproduzido. Então, uma estátua, por exemplo, né, algo como uma reprodução da forma física de alguém, então você tem aí uma imagem. Ou poderia ser um retrato representando a imagem de alguém, mas a imagem não é abstrata. Angústia, choro, sol, presença, esperança, amizade. Sol. Sol não é substantivo abstrato, ok. Amigo, dor, claridade, esperança, luz e tempo. Amigo não é substantivo abstrato, como luz também não é, né? Nós conseguimos identificar, perceber a luz ali. Letra D. Angústia, saudade, presença, esperança, amizade. Aqui nós temos todos os 5 como substantivo abstrato. A angústia depende de alguém para ser sentida, assim como a saudade, a presença, a esperança e a amizade. Então, a letra D traz todas as palavras como substantivo abstrato. Por que a letra E não é? Espaço, mãos, claridade, rosto, ausência e esperança. Porque mãos é substantivo simples e claridade também. Você tem aí claridade, na verdade, é um substantivo derivado de claro, né? Mas você não depende, você consegue perceber a claridade ali. Ok, então, letra D. Questão de número 16. Assinale a alternativa em que aparecem substantivos simples, respectivamente, concreto e abstrato. Ou seja, são substantivos simples porque são formados por um único radical e são classificados também como concreto e abstrato. Então, nós temos água e vinho, Pedro e Jesus, Pilatos e verdade, Jesus e abaixo-assinado, Nova York e Deus. A letra D nós já vamos descartar, porque ele diz que é um substantivo simples. E na letra D, abaixo-assinado é um substantivo composto. Então, nós já vamos eliminar a letra D. Eu preciso ter um concreto, que tem existência própria, e um abstrato. O que vocês estariam assinalando aí? Abstrato seria a ideia de sentimento, sensação, emoção. Alternativa? Oi, pessoal, estão aí? A letra E nós também podemos descartar, né? Porque Nova York também é substantivo composto. Então, não é simples, então nós já descartamos a D e a E. Na letra B, quem colocou aqui, eu tenho Pedro e Jesus. Todos os dois são considerados concretos. Lembrar que Deus é substantivo concreto, tá, Gustavo? Logo, Jesus também será considerado concreto. Então, ele quer na ordem concreto e abstrato. Nesse caso aqui, você tem Pedro concreto e Jesus como concreto. A resposta é a alternativa C. Isso aí, Gabriel. Pilatos, substantivo concreto, a pessoa identificada, e verdade, que é a sensação que nós temos ali de verdade. Então, é algo abstrato. Depende de alguém para ter existência própria. Conseguiu entender, Juan, por que é a letra C? Pilatos da Bíblia. Não é Pitatos, não, é Pilatos, Gustavo. Pilatos. Então, Pilatos, que é o nome, e verdade, que é o nosso substantivo abstrato. Questão de número... ok. Questão de número 17. Classificam-se como substantivos as palavras destacadas, exceto em... Então, observe... Opa! Sumiu tudo aí? Eita. Ok? Apareceu?
Voltou? Não entendi por quê, tinha sumido tudo, mas vamos lá. Nós temos aqui 5 alternativas. Em cada uma delas, nós temos uma palavra destacada. E em uma dessas alternativas, a palavra destacada não funciona como substantivo. Na letra A, eu tenho o idiota com quem os moleques mexem. O idiota. Idiota, nesse caso, ele é um substantivo, tanto que está acompanhado do artigo o. Então, eu tenho artigo, substantivo. Letra A está correta. Letra B. Visava a me acostumar, deve ser acostumar, né? A morna tirania. E aí eu tenho morna funcionando como adjetivo, caracterizando quem? Tirania, que é um substantivo. Não é uma tirania qualquer, mas uma tirania morta. Então, se eu tenho uma característica, que é o adjetivo, morna, ele tem que incidir sobre um substantivo. Então, tirania é um substantivo. Adeus, volto para meus caminhos. Adeus está sendo usado aí no sentido de despedida. Portanto, pode ser um cumprimento, né? Tem muita gente que se cumprimenta assim, adeus, dizendo até logo, ou oi, né? Os italianos usam adeus como oi. Mas nesse caso, eu tenho aqui a ideia de interjeição. Você está expressando uma sensação. Nesse caso, uma sensação talvez de tristeza ou apenas de despedida. Então, na letra C, adeus funciona para a gente como interjeição e não como substantivo. A palavra que é substantivo na letra C é caminhos. Na letra D, tá até errado aqui, ó, CD. E depois a E, né? Conheço até alguns automóveis. Automóveis também é um substantivo. Na letra E, todas essas coisas se apagarão em lembranças. Coisas é o nosso substantivo, está até acompanhado do pronome essas, né? Mas eu tenho aqui, ó, as coisas, o azinho final do pronome, que indica pra gente a presença ali do substantivo devido ao artigo. Então, letra C, em que nós temos a presença de uma interjeição. Questão de número 18 e última. Relacione as duas colunas de acordo com a classificação dos substantivos e assinale a alternativa correta. Eu tenho padre, seminário, dias e ano. E as classificações como substantivo próprio, coletivo, derivado e comum. Vamos lá, então. Padre. Padre é um substantivo próprio, coletivo ou derivado? Ou comum, né? Padre designa para a gente comum. Isso aí, Gustavo. Designa para a gente pessoas que possuem essa mesma definição ali, né? Essa mesma vocação, essa mesma, entre aspas, aí, profissão, mas não é profissão, né? É uma vocação. Então, padre designa pessoas com essas mesmas características. Então, substantivo comum. Ok. Seminário. Derivado, isso aí. Por mais estranho que seja, né? Vem de seminarista, seminário, vem de semina, que é uma palavra ali do latim, que dá a ideia de lugar onde se estuda. Dias. Próprio. Ok. E ano, coletivo. É o conjunto de dias formando um ano. Então, alternativa A. Ok? Perguntas até aqui? A questão de número 19, eu não vou ler o texto todo, nem projetei aqui para vocês, tá? A questão de número 19, ela é um texto de Antônio Prata. Não, dias. Dias, conjunto de horas. Ok, Arthur. Mas você tem, nesse caso aqui, dias com letra maiúscula funcionando como nome de pessoa. Ok? Então, dias funcionando como nome de pessoa. Ok. Então, a questão 19, vocês têm um texto dizendo demorou, já é. No contexto em que foram utilizados, é correto afirmar que as expressões... Eu não vou ler o texto todo, porque só com a pergunta embaixo a gente consegue identificar. É correto afirmar que as expressões demorou e já é têm para a gente valor de conjunção, advérbio, substantivo, verbo ou preposição.
aquelas palavras que indicam para a gente uma circunstância que incide sobre o verbo são chamadas de advérbio. Então, você poderia dizer, Ana chegou. Ana demorou a chegar. Então, demorou indica circunstância. Ana chegou. Ana já chegou. Então, tanto demorou quanto já indicam para a gente uma circunstância de tempo. Portanto, a resposta é a letra B, funcionando como advérbios. Ok, primeira série? Certinho? Então, aguardem um momentinho, já vou conversar com vocês, estou encerrando.